Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos lá. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 24, está escrito assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Vamos lá, presta atenção. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Coisa tremenda. Eu quero que você agora ouça e repita em seguida. Vamos lá. Porque, lá na igreja, lá na rua, em toda parte. Porque, bem alto. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Quero que você personalize a palavra para a tua vida, porque aqui está no plural, comparecer por nós. Quero que você coloque essa palavra em ação para a tua vida. Então vamos lá. Para agora comparecer por mim, por mim, por mim, perante a face de Deus. Amém? Quantos creem nesta palavra? Então vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Rio Bonito já deu para o Senhor Jesus. Olha, tem que ser uma salva de palmas tão bonita, tão alta, tão forte, que comece a entrar no céu, entendeu? Então ergue as tuas mãos e aplaude olhando para o céu. Abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Continua aplaudindo e glorificando. Eu quero que você chame a atenção do céu agora. Eu quero que os anjos que constantemente louvem a Deus olhem aqui para a terra, olhem aqui para o Rio de Janeiro, olhem aqui para o Rio Bonito e digam: o que está acontecendo lá? Ali na terra, um louvor tão grande quanto o louvor que nós fazemos no céu. E os anjos irão responder: é o povo de Rio Bonito que está glorificando o nome do Senhor. Isso, diga glória, glória e aplauda, aplauda cada vez mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor de Rio Bonito agora. Recebe o louvor desta pessoa. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Quem somos nós para falar alguma coisa? Esse povo não veio aqui para ouvir um homem. Esse povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Então vem o Senhor e tome o nosso lugar agora. Tome os nossos lábios. Fale através da nossa boca. Envie a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Olha, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Quem está sentindo? Levante a mão. Se você quer aproveitar ao máximo esta palavra, abra o teu coração agora. Escute bem. Deus, no início de tudo, falava pessoalmente com o homem, com a mulher, e não havia nenhuma restrição. Deus diariamente, antes que o dia virasse, antes que o sol se pusesse, Deus visitava o ser humano e compartilhava da sua presença. Você sabe que depois que o homem pecou, ele não pôde mais ter esta comunhão com Deus. Ele foi tirado da presença de Deus. E assim ficou durante milhares de anos. Quando Deus resolveu escolher um povo na terra, e no caso ele escolheu os descendentes de Abraão, Deus tirou aquele povo de uma escravidão no Egito e começou a conduzir a uma terra prometida.
E foi ali com aquele povo que Deus mandou pela primeira vez que eles fizessem uma igreja. Porque antes não existia a igreja de Deus. Não existia. E Deus mandou então aquele povo fazer para ele um santuário, que ele chamou, naquela ocasião, de tabernáculo. Mas para Deus mandar o povo fazer o tabernáculo, para Deus dar as instruções de como que ele queria aquela igreja, Deus não podia falar diretamente com o povo, porque o povo tinha pecados. E Deus, ainda que ele gostasse muito de estar com o homem, de estar com a mulher, por causa do pecado, Deus é obrigado a se afastar. Você pensa que Deus mora num lugar altíssimo porque Ele quer? Para dizer eu sou maior e moro num lugar mais alto? Na verdade, Deus se mantém o mais distante possível da humanidade, porque Deus é tão poderoso, tão santo, que se Ele se aproximar de uma pessoa que está em pecado, a pessoa morre fulminada, porque a santidade de Deus consome o pecado, e como o pecado está no pecador, o pecador desaparece junto com o pecado. Então Deus fica triste. Ele gostaria de continuar visitando o homem e a mulher todo dia, mas Deus é obrigado a ficar longe. Aí Deus, no Monte Sinai, estava ali fazendo uma morada temporária, manifestando ali a sua glória, não a sua presença, a sua glória. E Deus chamou um homem para subir ali naquele monte, e foi o homem chamado Moisés. O povo ficou distante, Deus falou para Moisés, fala para o povo, se quer tocar no monte, porque quem tocar no monte morrerá. Estou dando a ordem para preservar vidas, não é que eu quero que o povo não toque nada santo, é que o pecador morre se ele tocar na minha santidade. Mas você, Moisés, venha para cá. E Moisés subiu naquele monte enorme, e o monte estava coberto por nuvens e fumegava, trepidava. A presença de Deus fazia o monte tremer. E Moisés subiu ali, e ele não viu Deus. E ele ficou 6 dias e 6 noites ali esperando. Deus me mandou subir, Deus me mandou vir, eu vim. Mas até agora não houve mais nenhuma voz, não houve mais nenhuma resposta, e tampouco Deus me mandou esperar. Mas como Ele me mandou subir e não me mandou descer, eu vou continuar aqui. E no 7º dia, olha só que coisa gloriosa. No 7º dia Deus se manifesta para Moisés lá em cima do monte, e Deus mostra uma coisa para Moisés. Uma coisa que Moisés nunca tinha visto antes. Deus mostrou um tabernáculo celestial. E Deus falou assim, Moisés, eu quero que o povo me faça um tabernáculo conforme este modelo, e eu habitarei no meio do povo. Olha o que diz aqui, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então lá no alto do monte, Moisés recebeu um modelo para fazer igual na terra. Na leitura que nós fizemos em Hebreus 9:24, está dizendo que Cristo não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, quer dizer, não foi um tabernáculo terrestre, porque aquele era um modelo, mas que Cristo entrou no tabernáculo eterno. Deus mostrou para Moisés o tabernáculo que ele tem lá na glória, e que serviu de modelo para Moisés fazer uma cópia aqui na terra. É apenas uma cópia, mas uma cópia imperfeita. Por que você precisa aprender sobre esse tabernáculo? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, e eu quero que você vá comigo até lá, no dia em que esta terra e esse céu passarem, no dia em que você estiver morando lá na glória com Deus, você vai habitar nesse tabernáculo. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você está compreendendo? Tem que ter um tabernáculo na terra, para que as pessoas desejem a presença de Deus, e essa é a razão porque nós precisamos frequentar a igreja, que é o tabernáculo, porque existe um tabernáculo celestial, que Deus quer que nós habitemos com Ele. Veja o contraste. Quando Deus falou com Moisés, aqui na terra: Moisés, estou te mostrando esse tabernáculo do céu. Faça um igual na terra, conforme o modelo que eu estou te mostrando, porque eu habitarei aqui no meio do povo. Agora você viu que em Apocalipse, no verdadeiro tabernáculo, é o povo que vai habitar com Deus? Você está compreendendo isso? O que nós fazemos aqui na terra? É um treinamento. É um treinamento num tabernáculo terrestre, para que um dia, preparados e compreendendo o significado do tabernáculo, você vá morar no tabernáculo celestial com Deus. Agora Deus habita com os homens, mas um dia no futuro, os homens habitarão com Deus. Então você vai compreender agora, rapidamente, eu quero te passar isso, o significado desse tabernáculo, conforme o modelo que Deus mostrou para Moisés. Então Deus deu todas as medidas, deu toda a planta, e como que deveria ser o tabernáculo. Depois de 40 dias lá, no Monte Sinai, recebendo instruções, Moisés desceu e falou com o povo: Deus quer que a gente faça um tabernáculo para Ele assim. E Ele vai habitar no nosso meio. E o povo se empolgou com aquilo. E o povo trazia ofertas para a construção daquele primeiro tabernáculo, da primeira igreja de Deus. E quando ficou pronto o tabernáculo, talvez nem Moisés compreendesse a profundidade da planta que ele tinha recebido. Mas agora nós compreendemos. Por quê? Porque tudo que está no Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. O que está ali no tabernáculo é uma sombra daquilo que seria projetado futuramente. Então vamos acompanhar, acompanhe comigo. O tabernáculo tinha de largura 27 metros e de comprimento 54 metros. Mas não era tudo isso, igreja. Havia um terreno grande, que era o pátio, e dentro daquele pátio, na ponta, ficava uma espécie de uma cabana, de uma tenda menor. O povo não podia entrar na tenda menor. Na tenda menor só entrava o sacerdote. E mesmo assim, só até uma parte. Porque aqui ficava uma cortina, e a pessoa, o sacerdote, só entrava lá dentro uma vez por ano. Olha só. E naquele quintal, naquele pátio enorme, havia um conjunto de coisas. Eu vou te falar do que tinha lá dentro, para que depois você comece a interpretar e a entender. Vamos lá. Você é a pessoa. Vamos imaginar que você é o pecador daquela época. Você pecou. Toda alma que pecar, essa morrerá, dizia a lei da época. E também ainda hoje, porque em pecado ninguém será salvo. Mas o pecador tinha uma consciência de que por ele ter pecado, ele devia morrer. Essa era a lei. Mas Deus não quer a morte do pecador, nunca quis. Então o pecador, ele escolhia no seu rebanho, ou comprava em algum lugar, o cordeiro mais perfeito que ele pudesse achar. E ele pegava esse cordeiro perfeito, ia conduzindo até o tabernáculo, onde, diante do tabernáculo, ele via uma porta pequena. Aí ele entrava com aquele cordeiro no tabernáculo, por aquela porta pequena. Imediatamente ele era interpelado pelo sacerdote, e ele dizia: sacerdote, eu vim aqui no tabernáculo
pedir perdão a Deus, porque eu pequei, sei que sou digno de morte, mas Deus nos deu a alternativa de colocar uma vítima para morrer no nosso lugar, e essa vítima é o cordeiro, e eu trouxe aqui o melhor cordeiro que eu pude encontrar, para morrer no meu lugar. Aí o sacerdote examinava rigorosamente o cordeiro, se ele não tinha defeito, se ele não tinha nenhuma doença, se não era já um cordeiro ferido, tinha que ser um cordeiro perfeito e saudável. Se ele não estava cheio de sujeira, peste, carrapato ou qualquer outra praga. Se era um cordeiro limpo, se estava bem apresentável. Aí o sacerdote dizia, está bem, vamos oferecer esse cordeiro aqui pelo teu pecado. Aí o pecador via o sacerdote pegar aquele cordeiro e colocar em cima de um altar de sacrifício. Aí o sacerdote colocava o cordeiro ali no altar de sacrifício, o cordeiro amarrado, e o sacerdote dizia para o pecador, coloque a mão na cabeça desse cordeiro que você trouxe. E o pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro. Aí o sacerdote fazia uma oração dizendo que a culpa daquele pecador, o seu pecado digno de morte, estava sendo transferido para o cordeiro, e o cordeiro estava morrendo no lugar dele. E o sacerdote degolava o animal. E ele tinha que vazar todo o sangue daquele animal, daquele cordeiro, até que não ficasse uma só gota no corpo do cordeiro. Aí o sacerdote e o pecador entravam para dentro do pátio do tabernáculo. E o pecador sabia que agora ele não tinha mais pecado, e ele podia entrar no pátio mais adiante, onde havia uma bacia com água. E ali ele fazia uma lavagem de purificação. Ele se lavava. Aí o sacerdote, ele entrava dentro daquela tenda menor, e dentro da tenda menor tinha aqui, do lado esquerdo, um utensílio com uma espécie de castiçal. Era uma haste com 7 pontas, e em cada ponta uma vela ou uma lâmpada que queimava com azeite. Do outro lado da pequena tenda tinha uma mesa com pão colocado. Tanto a lâmpada, o castiçal, quanto o pão, a mesa dos pães, tinham que estar constantemente, permanentemente em função. Olha só. A lâmpada do castiçal nunca poderia se apagar, nem de dia nem de noite. E o pão que estava naquela outra mesa nunca podia faltar, e tinha que ser trocado por pães novos. O pão não podia ficar velho. O pão não podia se estragar. A pessoa que é espirituosa está compreendendo o significado disso. O pão tinha que ser renovado. Mas aí o sacerdote chegava aqui, nessa parte, onde tinha o véu. E na frente desse véu tinha uma mesa, onde era queimado um incenso. E ali, aquele incenso subia, como se fosse uma oferta para Deus, como se fosse uma oração subindo. Naquela parte interna que tinha a cortina, que tinha o véu, o sacerdote não entrava. E tinham vários sacerdotes a serviço. Somente quem podia entrar lá dentro, através daquele véu, era o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá dentro, e mesmo assim, com algumas condições. Somente uma vez por ano. O sumo sacerdote não podia falar, hoje eu quero entrar lá. Não. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E o sumo sacerdote sabia que ali era o lugar santo dos santos. O lugar santíssimo. Ele não podia entrar ali em pecado. Olha o que o sumo sacerdote tinha que fazer. Ele tinha que sacrificar um bezerro.
por causa dos seus próprios pecados, e ele tinha que pegar o sangue daquele bezerro. Uma vez por ano ele sacrificava também cordeiros pelo povo, pelos pecados do ano inteiro do povo. Aí ele pegava o sangue do bezerro por ele e o sangue do cordeiro pelo povo, e com esse sangue ele ia entrar lá dentro daquele véu. Mas para entrar lá dentro, se ele estivesse em pecado, ele morria. Então esse sacerdote, sumo sacerdote, amarrava uma corda na sua cintura, e essa corda ficava com a ponta nas mãos dos sacerdotes. E o sumo sacerdote entrava lá levando sangue por ele, sangue pelo povo, e tocando um sino nas suas vestes. Tinham sinos colocados, tinham pequenos sinos pendurados. E ele ficava lá dentro se movimentando, aspergindo o sangue. E conforme ele se movimentava, fazia o barulho do sinete. Então, os que estavam aqui fora, segurando a ponta da corda, prestavam muita atenção se o sino continuava tocando. Porque se o sino parasse de tocar, é porque o sumo sacerdote estava em pecado e tinha morrido diante da santidade de Deus. Então eles puxavam o cadáver do sumo sacerdote pela corda, porque ninguém tinha coragem de entrar ali para pegar o corpo, porque morreria também. Você está compreendendo? Isso mostrava para o povo a santidade de Deus. Lá dentro daquele véu, o que tinha lá dentro daquele véu? Olha só, tinha a Arca da Aliança, uma espécie de um baú, e dentro dessa espécie de baú tinha as tábuas da lei, isto é, um resumo da palavra de Deus, a palavra de Deus. Tinha também ali a vara de Arão, aquela que floresceu, e tinha dentro também daquele baú um vaso com o maná, aquele alimento do céu que sustentou o povo de Israel no deserto por 40 anos. Estava guardado ali. E sobre o baú tinha uma tampa chamada propiciatório. Naquela tampa de ouro ficava um querubim com o rosto virado para o propiciatório e outro querubim do outro lado, também com o rosto virado para o propiciatório. E o sumo sacerdote que levou o sangue de bezerro por ele, o sangue de cordeiro pelo povo, ele ia ali no temor de Deus e ele derramava aquele sangue sobre a tampa do propiciatório, para conseguir para ele e para o povo os benefícios do que estava dentro do baú, ou seja, da Arca da Aliança, e assim, dessa maneira, ele ser recebido por Deus. Era assim que funcionava o tabernáculo. Nós vimos que isso é apenas uma figura, uma ilustração do que seria no futuro. Então vamos interpretar agora, item por item desse tabernáculo. Eu quero que você entre comigo, amém? Quero que você entre comigo. Eu sou pecador. Quem mais aqui é pecador, levante a mão. Muito bem. O tabernáculo é para o pecador, é para a pecadora. Então nós vamos entrar. Nós estamos olhando agora o tabernáculo na nossa frente. Você está levando o cordeiro. Você está com o cordeiro para transferir para ele a sua culpa, o seu pecado, porque você não quer morrer. E Deus preparou o cordeiro para você não morrer. E tem aquela porta. Você vai entrar por aquela pequena porta. Essa porta representa o Senhor Jesus. Amém? O que ele disse? Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Então você vai entrar pela porta. Não tem salvação se não entrar por Jesus. Olha só. O que você encontrava de imediato quando entrava? O altar do sacrifício. Naquele altar do sacrifício, quem que era sacrificado? O pecador ou o cordeiro? O cordeiro. O pecador, para ele mesmo não ser sacrificado ali a Deus, ele oferecia o cordeiro no seu lugar, o cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito,
E ele colocava a mão na cabeça daquele cordeiro e transferia para o cordeiro toda a sua culpa. E o cordeiro era degolado ali e todo o seu sangue vazado até a última gota. E isso tirava a culpa do pecador. João Batista apontou para Jesus Cristo, e você vê isso em João capítulo 1, versículo 29. E João Batista disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Você pode entrar pela porta, mas se você não receber Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que morreu na cruz pelo teu pecado, como aquele que morreu no teu lugar, se você não levantar a tua mão para dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador. Preste atenção, quando você levanta a mão para dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador, você está com a tua mão transferindo para o Cordeiro Jesus todos os teus pecados, toda a tua culpa e toda a tua condenação. Quando você transfere o teu pecado para o Cordeiro, você faz valer o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz e teve todo o seu sangue vazado, nenhuma só gota ficou. Jesus se deu 100%. O Cordeiro de Deus tinha que morrer ali, pendurado no madeiro, para fazer uma diferença, porque agora nós estamos no Novo Testamento. Ora, no Antigo Testamento, o pecador levava um cordeiro, uma ovelha. Mas como que uma ovelha ou um cordeiro, um animal irracional, um quadrúpede, como que um animal pode substituir um ser humano? Então no Antigo Testamento era só uma sombra. Jesus ele veio sem pecado, continuou sem pecado, assumiu o lugar do cordeiro, não pecou, ainda que pudesse, ainda que tivesse tido oportunidades e muitas tentações, ele não pecou, ele se manteve puro o tempo todo. Por quê? Porque ele sabia que se ele tivesse um só defeitinho, se Jesus tivesse um só pecadinho, quando Deus o examinasse, iria recusá-lo como cordeiro. Não, você não serve, você não é um cordeiro perfeito, você tem defeito. Mas Jesus ele se guardou sem nenhum defeito e sem nenhum pecado, para voluntariamente ser o teu cordeiro. Amém? Ser o teu Salvador. E ali na cruz, Jesus fez com que todo o seu sangue fosse vazado até a última gota. Ele não reteve uma gota de sangue sequer. Muito bem. Então você entra pela porta que é Jesus. Você recebe o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, vertendo todo o seu sangue por você. Você transfere a tua culpa para Jesus. Muito bem. E depois disso, o que você tem que fazer? Continue entrando no tabernáculo. O que nós achamos em seguida no tabernáculo? Aquela bacia com água, onde o pecador se lavava. Essa bacia com água, onde o pecador do Antigo Testamento se lavava, era uma ilustração, uma figura da água do batismo. Porque você recebe Jesus como Salvador, e ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Então não adianta só eu entrar pela porta. Não adianta apenas eu acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e derramou seu sangue inocente no meu lugar. Eu tenho que continuar entrando no tabernáculo. A pessoa que ainda não se lavou nas águas do batismo, a pessoa que ainda não desceu as águas do batismo, precisa se batizar. Amém? Quem aqui ainda não é batizado nas águas depois de adulto? Levante a mão. Está compreendendo por que precisa batizar? Porque depois vinha aquela pia com água, onde o pecador se purificava. E agora? Agora está o santuário. Aquela tenda menor. O pecador ele está dentro do pátio. O sacerdote está com ele. O sacerdote agora quer mostrar para o pecador o que tem lá dentro do santuário. Do lado esquerdo, o candelabro, o castiçal com 7 lâmpadas. O livro de Apocalipse diz que são os 7 Espíritos de Deus. Uma representação dos 7 Espíritos de Deus. Isto é, o candelabro é uma figura da plenitude de Deus.
A lâmpada ardendo constantemente, não podia apagar nem de dia nem de noite. O que isso quer dizer? Que depois que você se batizou nas águas, que você se purificou agora pelas águas, a tua vida tem que brilhar. A tua vida tem que resplandecer. 24 horas por dia você tem que brilhar, tem que arder. Você tem que sentir o fogo do Espírito de Deus na tua vida. Você tem que ter a plenitude do Espírito de Deus com você. E do lado direito, o que nós víamos? No tabernáculo, a mesa com os pães. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta nunca terá fome. E o pão tinha que ser sempre novo. Não podia ser pão embolorado. Não podia ser pão velho. Não podia ser um pão bichado, estragado. Porque aquele pão representa o corpo de Jesus. E o pecador também trazia pães de casa. Trazia pães para dar de oferta. É por isso que ali no profeta Malaquias, no capítulo 1, a partir do versículo 8, você vê Deus reclamando que eles trazem pão embolorado, pão velho como oferta. Deus reclama. Aquele pão também é uma figura da tua vida. Você tem que ser um pão novo todo dia. Amém? Você não pode deixar a tua vida embolorar. E você não pode também deixar que o teu coração ou a tua vida cristã envelheça e endureça feito um pão velho. Porque você não vai servir mais para a finalidade que Deus está te chamando. Quando você leva uma vida cristã vitoriosa e se mantém na presença de Deus, você é um pão fresco, você é alimento para o mundo. Vocês não estão comendo agora a palavra de Deus através de mim? O que foi que Jesus disse para o diabo? O diabo falou para Jesus: vai, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E Jesus disse para o diabo: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, você está dando alimento para as pessoas à tua volta. E você não pode dar um pão velho, não pode dar um pão embolorado, não pode dar um pão seco. Tem que dar o melhor pão. Muito bem. Outro significado daquela mesa da provisão ali, significa que Deus vai sustentar vocês todos os dias com o pão do dia a dia. O pão do teu sustento. E ao mesmo tempo representa o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Para você se alimentar de Cristo. A tua relação com Cristo tem que ser nova a cada dia. Eu não posso basear o meu relacionamento com Jesus, o pão da vida, no que eu fui quando me converti. Porque se hoje eu estiver mais frio na fé do que eu era há 25 anos atrás, então o meu pão embolorou, envelheceu, endureceu. Eu tenho que ter um relacionamento com Jesus, que hoje eu seja uma massa nova, que hoje eu seja um pão novo. Você está compreendendo isso? Eu tenho que me alimentar diariamente de Cristo. E Cristo tem que ver em mim uma renovação diária, um desejo. Se você está afastado, afastada, desviado, desviada, você embolorou. Se você se afastou do caminho ou acha que não precisa de igreja, você está vendo aí que há necessidade de entrar no tabernáculo. Você precisa de igreja. E é na igreja que você participa do pão que é o corpo de Cristo. Ora, o sangue foi derramado logo na entrada. É o vinho que você toma na Santa Ceia, mas que agora você toma por um novo concerto que Jesus fez. Porque no velho concerto ninguém bebia sangue nem vinho. Com esse significado, quando Jesus, na véspera de morrer, pegou o pão e deu para os discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E quando ele pegou o cálice com vinho e deu para os discípulos e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado para a remissão de muitos, fazei isso em memória de mim. Jesus, ele estava dando agora uma nova aliança, um novo concerto, um privilégio que os crentes do Antigo Testamento não tinham, mas que você agora no Novo tem, e que você pode participar de Cristo. Muito bem. Tudo isso está ali no santuário.
Mas, mesmo o sacerdote, servindo a Deus, ele ficava limitado só a esta área. Quando ele via aquele véu aqui, quando ele via aqui a mesa do incenso que era queimado para Deus, quando ele via isso, ele entrava em temor. Vinha na consciência do próprio sacerdote: eu não sou perfeito, eu tenho pecado, eu também errei. Esse temor fazia ele pedir perdão a Deus, e ele estava ali com o sangue do sacrifício que o pecador tinha feito lá fora, e ele está aqui dentro. Essa mesa do incensário com incenso tinha um significado que eu quero ler com você, porque é algo muito bonito. Aqui mesmo no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 34, está escrito o seguinte. Acompanhe comigo. Quem não tiver a Bíblia, preste atenção, muita atenção. Vocês estão conseguindo entender essa mensagem, sim ou não? Você tem que entender, porque um dia você vai habitar no verdadeiro tabernáculo com Deus. O dia que passar o céu e a terra, você vai lembrar dessa mensagem. Você fala: puxa, o pastor Palharim pregou isso, eu prestei atenção, aprendi, e agora estou vendo o verdadeiro tabernáculo. Então, acompanhe comigo aqui, ó. Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: tome especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Essas especiarias aqui tinham um cheiro, um perfume. E veja que são 3 especiarias, são 3 itens. E manda misturar com incenso puro de igual peso. As 3 especiarias é uma figura da Trindade. Mistura com incenso puro de igual peso. O incenso puro é Jesus. De igual peso. Quer dizer que Jesus tem o mesmo peso da Trindade celestial, porque nele habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Então é o mesmo peso. Continue acompanhando comigo. E disto farás incenso, o perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Olha só, a qualidade do incenso: temperado, puro e santo. Jesus Cristo declarou que nós somos o sal da terra, mas o verdadeiro sal é Ele. Porque mesmo com o corpo morto, Ele não estragou nem apodreceu. Está vivo. Ele tem o verdadeiro tempero. Se nós somos o sal da terra, é porque Ele nos empresta o seu tempero. Olha aqui. Temperado, puro. Alguém duvida da pureza de Jesus? Ninguém. E santo. Olha só. Continue acompanhando comigo como está aí uma figura de Jesus Cristo. E dele, acompanhe, versículo seguinte, estou no 36. E dele, moendo, o pisarás. E dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Moer aquele incenso. Pisar naquele incenso. Colocar diante do testemunho, quer dizer o véu. O véu aqui. Porque esta é a parte do testemunho. O lugar santíssimo. O véu era chamado de a sala do testemunho, o compartimento do testemunho. Pegará aquele incenso e colocarás diante do testemunho, aqui na mesa, e ali ele vai ser queimado. Quando o incenso queima, ele sobe para Deus, como adoração a Deus. Mas esse incenso, para ser preparado, ele tinha que ser moído e pisado, e depois colocado diante aqui da tenda do testemunho. Você sabe o que aconteceu com Jesus?
Vamos ver no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Olha o que está escrito aqui sobre Jesus. Mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tinha que ser moído e pisado. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ele foi pisado para que nós recebêssemos a paz. Colocado diante do testemunho, diante do véu, consumido aqui, consumido no incenso. O corpo de Jesus foi totalmente consumido. Por isso que ele estava sendo morto lá no Gólgota, no Calvário. E quando Jesus rende o Espírito, quando Jesus diz, está consumado. O Evangelho de Mateus diz que Jesus, tombando a cabeça, o véu do templo, olha só, o véu do templo de Jerusalém, o local central da adoração a Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era um véu muito grosso. Mas quando Jesus morreu diante do testemunho, sendo consumido, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que que houve aquela resposta? Por que que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? É porque o corpo de Jesus ali diante do testemunho, sendo consumido como incenso, subiu para a glória, e Deus rasgou o véu ali do templo, como quem diz, eu aceitei o sacrifício do meu filho Jesus pela humanidade, e eu elimino a barreira que há entre eu e o povo. Você está compreendendo? Muito bem. Continuando aqui a leitura, no livro de Êxodo agora, eu voltei para Êxodo capítulo 30, versículo 37. Ainda sobre o incenso, presta atenção. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Por que que esse incenso não pode ser copiado pelo povo? Porque é uma alegoria de Jesus Cristo. Quando a humanidade tenta copiar Jesus, no sentido de fabricar uma imagem para ter particularmente, essa pessoa está cometendo um sacrilégio. Ela não pode ter a presença física de Jesus, nem representada através de uma imagem, nem representada através de um quadro. Porque a pessoa está incorrendo em idolatria, e desta maneira ela é extirpada da presença de Deus. Você está compreendendo tudo isso? Então agora, meu querido, minha querida, você compreendeu o significado do tabernáculo de Deus. Jesus Cristo veio para fazer uma ponte entre você e o Pai. Deus continua querendo visitar o homem, visitar a mulher, todos os dias, diariamente. Mas por causa do pecado que está no homem, que está na mulher, Deus não pode chegar, se aproximar do pecador. O pecador quer Deus. E toda religião oferece Deus. Mas nenhuma religião pode oferecer Deus se não for através de Jesus Cristo. Porque Ele é a porta. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a pessoa tem obrigatoriamente que receber Jesus como único Salvador. Está me entendendo? Para que o Senhor Jesus, sendo o seu Cordeiro, o pecador, a pecadora, transfira para Jesus os seus pecados, e o pecador, a pecadora, possam assim, sem pecado, entrar em comunhão com Deus. Deus me fez ver uma coisa, que é o ponto central da missão de Jesus. Mais do que precisar de Deus, ouçam isto bem,
mais do que precisar de Deus, você precisa de Jesus. Porque você nunca terá Deus se primeiro não tiver Jesus. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não pode ter Deus se não tiver Jesus antes. E qualquer religião, ainda que fale de Deus, se não oferece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aquela religião não serve para salvar. Pode ser até uma religião bonita, com muita filosofia, com muitas palavras belas, com muitos pensamentos bonitos, mas se aquela religião não prega Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como único caminho que leva a Deus, aquela religião não pode salvar ninguém. Todo mundo quer Deus. Se eu perguntar para o budista: você quer Deus? Ele fala: procuro todo dia. Se eu perguntar para o maometano: você quer Deus? Ele vai dizer: é o que eu mais quero na vida. Se eu perguntar para o kardecista: você quer Deus? Ele vai dizer: eu estou tentando evoluir para ver Deus. Mas nenhuma dessas religiões e muitas outras que há no mundo podem oferecer Deus de verdade se não oferecem Jesus. As outras religiões oferecem Deus à distância. Para Deus ficar na distância, continue no Antigo Testamento, você não precisa do Novo. Se você quer seguir Deus à distância, fique só no Velho Testamento. Mas se você quer que o véu do templo seja rasgado e a separação entre você e Deus seja eliminada, de uma tal maneira que você contemple o Santo dos Santos, de uma tal maneira que o Espírito de Deus entre dentro de você, então você precisa receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E hoje aqui chegou a tua grande oportunidade. Te digo isso diante de Deus. Viajei 450 quilômetros de São Paulo ao Rio de Janeiro. Viajei acho que mais 150 ou 180, quase 200, não sei, até aqui. Só para trazer esta mensagem para você. Deus me enviou de tão longe para te mostrar, primeiro para você que está em pecado, que você precisa se livrar desse pecado e não tem como se livrar do pecado se não for através de Jesus Cristo. Religião não vai salvar. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem religiões oferecendo para você outras alternativas, fora essas que eu já citei, de Buda, Kardec, reencarnação, essas alternativas que conduzem à morte. Tem religiões oferecendo para você outros salvadores, outros intermediários. Mas Jesus disse que Ele é o único caminho. Ninguém vai chegar até o Pai se não for através dele primeiro, exclusivamente Ele. Então não defenda nenhuma religião agora. Se a religião tivesse resolvido, você não estava me ouvindo agora, você estaria na tua igreja feliz da vida. Você estaria lá feliz na tua religião. Mas você está sentindo a condenação. Porém a palavra que você ouviu te trouxe até a porta do tabernáculo, do verdadeiro tabernáculo. Você vai entrar agora se quiser, mas para entrar não existe outra porta. É só uma porta no tabernáculo, e é uma porta pequena, não é uma porta grande. Não existem portas nas laterais, nem na face norte, nem na face sul, nem na face ocidental, nem na face oriental. Não existe outra porta. E não se entra no tabernáculo pulando ali a cerca. Só se entra pela porta. Você só pode entrar pela porta se esta porta para você é Jesus. Você tem que falar: eu quero receber Jesus Cristo como meu único Salvador, porque eu creio que Ele é a porta da minha salvação. E assim que você entrar pela porta, que você decidir: eu quero entrar pela porta, eu quero entrar no tabernáculo pela porta, você tem que crer que o Cordeiro Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, e você tem que transferir para Jesus toda a tua culpa. Então a primeira coisa agora é entrar na porta. Eu sou sacerdote. Eu vou com você até o altar do sacrifício.
E ali no altar do sacrifício, você vai transferir a tua culpa para Jesus. O altar do sacrifício está aqui. Eu vou com você até o altar do sacrifício, para que você transfira os teus pecados para Jesus Cristo. E depois nós vamos continuar. Quantas pessoas aqui nesta noite, inclusive quem está lá dentro da igreja, atenção quem está dentro da igreja. E atenção quem está na rua também. Atenção. Quantas pessoas aqui na igreja e na rua, quantas pessoas agora querem entrar pela porta e receber Jesus Cristo como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Lá atrás, lá na igreja, lá na rua, ergue a mão. Pastor João Ribe, eu quero. Muito bem. Todos que ergueram as mãos. Agora você vai entrar na porta. Venham aqui na frente em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, peçam licença, vem pelo povo. Chega aqui na frente agora. Bem-vindo, bem-vindo. Os que estão lá atrás, venham caminhando rapidamente. Os que estão dentro da igreja vão ter que sair agora e vão ter que vir aqui. Porque você entrou pela porta e agora nós estamos diante do altar do sacrifício. É o sangue de Jesus que vai perdoar o teu pecado. Você vai transferir a tua culpa agora para Jesus Cristo. Você vai deixar de ser culpado porque você vai crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados. Venha, tem mais gente chegando, vai entrando, vem de lá, vem do fundo. Eu não vou orar enquanto você não chegar. Pessoas que estão dentro da igreja, venham para cá. Venham para cá. Eu quero todo mundo que ergueu a mão, que quer receber Jesus como Salvador, eu quero que venha aqui na frente agora, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus pelas vidas que estão chegando. Venha para cá. Eu quero chamar você que está aqui hoje. Olhe bem. Você se desviou, você se afastou do caminho, você saiu do tabernáculo. Só que fora do tabernáculo é tudo deserto. E você está separado de Deus. Não adianta. Se você está fora do tabernáculo, se você está no deserto, se você desviou, se você se afastou, chegou a hora de você entrar outra vez no tabernáculo. Chegou a hora de você transferir esses pecados que você cometeu enquanto estava desviado, desviada. Chegou a hora de você transferir essa culpa para Jesus. Infelizmente, mais uma vez você vai crucificar Jesus. Por isso que você não pode ficar desviando e voltando, porque você está acrescentando sofrimento a tudo aquilo que Jesus já sofreu. Muita tristeza. Cada vez que alguém desvia, acrescenta tristeza na dor de Jesus Cristo. Mas pela última vez, você que desviou, você que se afastou, você que está desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Entre no tabernáculo. Você que está sem igreja, você precisa de igreja. O diabo falou que lá no deserto você podia ficar, mas não pode não. Você tem que entrar no tabernáculo. Você tem que entrar para ter comunhão com Deus. Você tem que transferir a tua culpa para Jesus. Então vem para cá. Vai entrando, vai chegando. Vocês que estão ouvindo na igreja, na rua ou aqui. Pastor João Ribe, eu ando tão fraco na fé. Eu ando tão sem forças. Às vezes eu não consigo orar. Às vezes eu não consigo ler a palavra. Pastor, às vezes eu perco a vontade de trabalhar na igreja. Faço as coisas por fazer. E eu ando tão triste comigo mesmo, comigo mesma. Eu ando tão triste, pastor. Eu queria pedir perdão a Deus. Não estou desviado, mas se eu continuar desse jeito eu vou desviar. Eu queria pedir para Deus restauração, porque o meu pão ficou velho. O meu pão embolorou, pastor. Hoje eu não sou mais como eu era quando eu me converti, com aquela alegria da salvação. Eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar a ter aquela alegria do primeiro amor. Então, em nome de Jesus,
Se você está fraco, se você está fraca, vem aqui na entrada do tabernáculo. Vem aqui para frente, não tenha vergonha não. Venha do jeito que você está. Porque o sangue de Jesus tem poder para te dar vida e vida de verdade. Você vai ter uma renovação agora. Você vai contemplar o Santo dos Santos. Venha para cá do jeito que você está. Venha para cá. Isso. E vamos aplaudir o Senhor Jesus pelas vidas que estão chegando. Venha, porque nós vamos orar agora. Enquanto essas pessoas vêm, Rutinaldo Mofato vai louvar a Deus. Venha para frente, porque nós vamos orar. Venha. Do jeito que você está. Ninguém é perfeito. Só Jesus, o sumo sacerdote. Mas Ele nos aperfeiçoa a cada dia. Venha colocar a tua vida agora nas mãos de Jesus. Olhe pra dentro de mim, eu te mostro o amor que um dia encontrei. Se ontem fiz tudo errado, já fui perdoado, acredite, eu mudei. Mudei para os meus amigos, mudei pro meu filho, abracei meu irmão. Enquanto ninguém olhava, Jesus operava no meu coração. Olhe pra dentro de mim e contemple a verdade que pode mudar. Esse é o mistério da cruz. Só o amor de Jesus é que pode salvar. Mude também, meu amigo, e caminhe comigo, espalhando esse amor. Abra um sorriso pro mundo, arranque lá do fundo, em nome do Senhor. Deixa Jesus te tocar e te abençoar, você vai entender. Abra o teu coração, ponha toda emoção, Ele vai te atender. Seja mais um como eu, que um dia perdeu e aprendeu a vencer. Veja o que Deus fez por mim, pois Ele também quer fazer por você. Basta você dizer sim e deixar Jesus transformar seu viver. Jesus quer te transformar de uma tal maneira que você seja preparado, preparada aqui na terra para habitar o verdadeiro tabernáculo no céu. Aqui na terra você está entrando em comunhão com Deus. Fique firme com Jesus. Olhe para dentro de mim e contemple a verdade que pode mudar. Esse é o mistério da cruz. Só o amor de Jesus é que pode salvar. Mude também, meu amigo, e caminhe comigo, espalhando esse amor. Abra um sorriso pro mundo, arranque lá do fundo, em nome do Senhor. Deixa Jesus te tocar e te abençoar, você vai entender. Abra o teu coração, ponha toda emoção, Ele vai te atender. Seja mais um como eu, que um dia perdeu e aprendeu a vencer. Veja o que Deus fez por mim, pois Ele também quer fazer por você. Basta você dizer sim e deixar Jesus transformar seu viver. Basta você dizer sim e deixar Jesus transformar seu viver. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos dobrar o nosso joelho aqui, diante do altar do sacrifício. E de joelhos nós vamos pedir perdão a Deus. Você vai transferir para Jesus a tua culpa, o teu pecado.
Não tenha vergonha não. Sei, pastor, aqui é um chão. Ajoelha aí. Quem se humilha será exaltado. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que se ajoelhou. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e entrei pela porta. Estou agora diante do Calvário, o altar do sacrifício. E com arrependimento venho transferir para o Senhor Jesus, o meu Cordeiro, todos os meus pecados. Eu lanço sobre Ele toda a minha iniquidade. E eu creio, meu Deus, que o sangue de Jesus, que foi totalmente vertido naquela cruz, tem o poder extraordinário de me purificar de todo o pecado. Vem agora, Senhor, pelo sangue de Jesus, e retire a minha iniquidade. Retire agora a minha culpa, porque eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pai querido, eu vou continuar entrando no teu tabernáculo. Isto é, eu quero aumentar a minha comunhão com o Senhor até entrar no Santo dos Santos. Eu quero que o Senhor também agora me purifique de uma tal maneira que eu seja o teu tabernáculo e o Senhor venha fazer morada dentro de mim. Pai querido, confirme agora a minha paz, a minha salvação. Confirme agora, meu Deus, a palavra que o teu filho disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Me dá agora a certeza da minha salvação. Pai querido, eu quero que o meu castiçal esteja com as lâmpadas acesas e que nunca falte o óleo para esta lâmpada. Eu quero que o Senhor brilhe dentro de mim. Eu quero, meu Deus, estar também me alimentando do pão da vida, que é Jesus Cristo, e quero eu mesmo ser alimento para o mundo, abrindo a minha boca e pregando a tua palavra, que alimenta a cada alma. Eu quero, meu Deus, avançar no tabernáculo e entrar ali no propiciatório. Eu quero, Senhor, tomar parte da tua aliança. Eu quero o poder da tua palavra na minha vida, como se o meu coração fosse a arca da aliança. Eu quero esconder a tua palavra dentro de mim, para eu não pecar contra ti. E eu quero, meu Deus, o maná celestial, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o vaso. Eu quero me encher do pão da vida, que é Jesus Cristo. E eu quero, meu Deus, ter na minha mão o poder e autoridade para realizar milagres que estão representados na vara de Arão. Eu quero, meu Deus, que a minha vida, que até hoje foi uma vara seca, comece a florescer como a vara de Arão. Pai bendito, eu quero me conservar na tua presença dia e noite. Por isso, meu Pai, me ajude agora, me fortaleça, me guarde, toma conta de mim, me livra de todo mal. Não me deixe sair fora do teu tabernáculo, porque um dia eu estarei com o Senhor aí na glória, no verdadeiro tabernáculo. Pai querido,
muito obrigado por essa palavra e por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.